Bom, então vamos lá, gente. Mais uma vez, boa noite, né? A maioria do pessoal aqui vejo que já é meu aluno ou então já passou por alguma atividade comigo, né? Sou o professor Alexandre, trabalho com as disciplinas pedagógicas. Muita gente aqui também estou vendo que é aluno de pós-graduação, né? Dos cursos da São Luís, da FECAF, alunos de graduação da Unifavest, da FECAF também, todos bem-vindos. Qual é o objetivo desta aula? Primeiro, nós estamos aqui na Gestar trabalhando com preparatório para alguns concursos, né? Preparatório para o concurso do Estado, Magistério, preparatório para o concurso da UFBA, preparatório para o concurso do Ministério Público, que a gente começa agora dia 8, e uma coisa muito comum, né, que a gente vê é a dificuldade em alguns pontos de língua portuguesa e, sobretudo, nas questões discursivas. Porque a questão discursiva, embora não seja uma questão como uma redação comum, mas ela desconta ponto em alguns desvios de escrita, né? Então, qual é o objetivo de hoje? A gente não vai fazer um curso de língua portuguesa em uma aula, impossível. Mas o objetivo de hoje é a gente apontar algumas situações que vocês devem ter muito cuidado para evitar, tá bom? E que isso possa, na hora lá que vocês estiverem fazendo uma redação, na hora que vocês estiverem fazendo uma questão discursiva, ou na hora que vocês estiverem resolvendo uma prova, que vocês possam lembrar e falar assim, opa, isso daqui eu não posso escorregar. Ok? Bom, então vamos lá. Começando. Isso daqui é o primeiro tópico. Isso daqui eu acho que todo mundo lembra que estudou, né? Mas às vezes dá aquele branco. O mal com U e o mal com L. É uma regrinha muito simples. É só vocês lembrarem que criança mal educada é com L, né? Eu tinha um tio que falava mal educado. Não, ele é mal educado. Só você lembrar que é como se fosse um L, né? Mal educado. Então, esse mal, ele é com L. Agora, a criança que não é má educada, ela é bem educada ou boa educada? Ela é bem educada, né? Então, mal com L é o contrário de bem. E, por consequência, o mal com U é o contrário de bom. Como é que a gente, na hora, vai descobrir, então, como se é com L ou se é com U? Basta você ver a frase e tentar mudar. Aqui eu coloquei um exemplo. Ó, comemos muito mal durante a viagem. Como é que eu vou saber se esse mal é com L ou se é com U? É só você substituir. Comemos muito bom durante a viagem ou comemos muito bem durante a viagem? Obviamente que comemos muito bem durante a viagem, né? Então, nesse caso, é só lembrar que o bem é o contrário de mal com L, porque é bem educado, mal educado, né? Então, você vai lembrar que o mal com L é o contrário do bem. Então, aqui você sabe que vai completar com mal com L. Agora, olha o segundo exemplo. Os viajantes tinham um coração mau. Aí vamos parar e vamos pensar assim. Os viajantes tinham um coração bom ou os viajantes tinham um coração bem? Não tem sentido esse coração bem, né? Falando que o coração é bom. Então, se o coração é bom, é mal com U. Tá? Então, é só lembrar. A dica que eu dou para vocês sempre lembrarem é justamente quando a gente fala assim, a criança é mal educada. Mal educada, tem um L aí. Então, você sabe que mal com L é o contrário de bem educada. Mal com L é o contrário de bem. Se mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom. Tá? Isso é uma regra básica. Digo para vocês, até hoje, quando eu vou resolver uma prova, eu não saio resolvendo de cabeça, não. É igual quando eu dava aula de matemática, eu falava, gente, conta nos dedos, faz palitinho. Não é porque você está no ensino médio, que você é graduado. Eu, que sou professor, eu faço palitinho tudo para não ter erro, para não ter problema. Então, a mesma coisa, mal com U, mal com L, mal educado, bem educado. Não tenha pressa, né?
Aí você fala assim, Alexandre, mas você fala para não ter pressa, a prova tem 3, 4 horas. 3, 4 horas você consegue fazer uma prova tranquilamente. O que você não consegue é quando você fica sofrendo em cima da prova, né? Pega aquela questão que você não sabe, porque você não estudou, e fica ali chorando em cima, acreditando que vai acontecer um milagre e você vai saber. Não vai. Então, centre os esforços nas outras questões, tá bom? Então, mal com um e mal com L, eu acho que essa não dá mais para esquecer, tá? Só lembrando, esse material aqui que vocês estão vendo, a gente vai compartilhar com vocês também o link, tá? Então, vocês vão ver tudo isso e depois também a gente vai mandar um material em PDF com tudo isso que está aqui. Então, vocês vão conseguir ter isso tudo em mãos, a gente vai encaminhar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Segundo ponto importante. Esse daqui é um dos maiores problemas. Eu acho que se vocês conseguirem resolver esse, vocês já vão ter meio caminho andado. É o haver junto e o haver separado, né? A gente precisa entender o seguinte, haver junto é um verbo, é o verbo haver. Haver separado é afinidade entre duas coisas, ou a falta dela, né? Então, olha aqui o exemplo. Quando chove muito, pode haver enchentes na cidade. Haver no sentido de existir, né? Então, haver o verbo, haver. Agora, olha o segundo exemplo. É possível que dois gêmeos sejam bem parecidos, ou, pelo contrário, não tenham nada a ver um com o outro. Ou sejam, não sejam parecidos, não tenham afinidade. Então, assim, é muito claro. Haver verbo junto tem o sentido de existir. E o haver separado são coisas parecidas, né? Que têm uma afinidade ou não uma com a outra. Quer ver um termo muito que a gente fala no dia a dia e que eu vejo 80% das pessoas escrevendo errado? Alexandre, isso não tem nada a ver. Esse nada a ver é junto ou separado? Pergunta. E aí? Isso não tem nada a ver. É junto ou é separado? Se quiser, podem escrever aqui nos comentários, ou se quiserem, podem abrir o microfone e falar. Nada a ver, isso não tem nada a ver. É junto ou separado? Isso aí, Beatriz, é separado. Né, Liliane, separado. Renan, Adriana, é separado. Por quê? Quando eu digo que não tem nada a ver, eu estou falando que não tem afinidade. Né? Nada a ver. Você não está falando que isso não tem nada a ver, isso nada existe. Não é isso, não é esse o sentido. Né? Não é nada existir. É um outro sentido. Eliesi levantou a mão, pode falar, Eliesi. Não? Às vezes o pessoal levanta, mas se quiserem, tá? Podem abrir o microfone e falar. Então, assim, isso daqui é muito simples, mas é importantíssimo, tá? Nunca esqueçam, nada a ver separado é quando eu quero falar de afinidade. E haver junto é o verbo haver, né? O verbo haver, só para a gente poder lembrar, ele tem vários sentidos, entre eles o sentido de existir, né? Então, havia, haverá, há, entendeu? Então, fica bem claro isso daí, ok? Seguimos. Esse daqui é o outro também, agente junto e agente separado, né? Tem uma regra muito simples. Se for o mesmo que nós, é separado. A gente está assistindo aula, separado. Agora, se for o 007, o agente da polícia, é junto, tá? Agora, eu vou dar uma dica para vocês, principalmente quando vocês estiverem fazendo uma prova, quando vocês estiverem escrevendo uma redação. Quando a gente escreve numa linguagem mais formal, a gente evita o uso de agente. Agente é uma linguagem informal. A gente usa aqui na aula, que a gente está falando de uma maneira mais informal, a gente usa com os nossos amigos, mas quando a gente está escrevendo uma redação, uma dissertação,
a gente procura usar uma norma culta, né? E aí, o que eu vou usar? Ao invés de usar, por exemplo, né? A gente precisa de bons governos que cuidem da educação. Ao invés de colocar a gente precisa, como é que a gente vai construir? Nós precisamos de bons governos, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, é errado falar a gente precisa? Não, é errado. Só que isso é uma linguagem mais informal. A gente usa oralmente, a gente usa aqui, ó, por exemplo, na aula. A gente, normalmente, não tem erro, porque é uma linguagem mais informal, né? Agora, quando a gente escreve uma dissertação, né, uma redação do Enem, uma prova discursiva, a gente evita esses traços mais informais da língua e a gente dá preferência à linguagem mais culta. E aí, ao invés de a gente usa nós, ok? Então, lembrando sempre, esse agente equivalente a nós é separado, né? Porque ele está justamente falando de a gente, as pessoas. Então, aqui o exemplo. James Bond é o agente secreto mais famoso do mundo. Agente. Aí é tudo junto. É um agente de polícia, é um agente da lei, é aquele que age em nome de alguma coisa, né? Agora, olha o segundo. Por que você não vem com a gente ao cinema? Né? Aí é separado. Ok? Isso daí, tenho certeza que muitos de vocês devem ter pensado assim, pô, mas quem não sabe isso daí? Cuidado, que eu já vi muita gente errar isso daí na boa. E assim, se isso é uma questão discursiva, se isso é uma redação, e você quer escrever a gente junto e você coloca separado ou vice-versa, isso é um desvio. O teu examinador ele vai descontar um pontinho dali. E às vezes, num concurso e tudo, é 1/10 que é suficiente para você perder até uma vaga. Então, a gente tem que ter muita atenção em todos esses detalhes. Ok? Próximo. Se não junto e se não separado. Tem uma regrinha básica para a gente saber quando que vai usar o senão junto e quando vai usar o senão separado. Tá bom? O senão separado, ele vai aparecer sempre em frases que você pode inserir alguma coisa entre o se e o não. Quer ver um exemplo? Ó, se não chegar até 10 horas, pode ir embora. Se não chegar até 10 horas, pode ir embora. Entre o se e o não, eu posso inserir. Se eu não chegar até 10 horas, pode ir embora. Perceberam? Eu posso falar assim, ó, se não chegar até 10 horas, eu vou fechar. Aí eu posso botar, se eu não chegar, se a comida não chegar, se o cachorro não chegar, qualquer coisa eu consigo inserir. Então, sempre que eu consigo inserir alguma coisa entre o se e o não, colocar alguma palavra ali no meio, esse senão é separado, tá? Agora, o senão junto já tem alguns casos. Ele pode aparecer como um substantivo, lembrando que quando ele não apenas o senão, o porquê, mas várias outras palavras, quando elas aparecem como substantivo, elas sempre vão aparecer com um artigo na frente. Olha, o senão é o seguinte: vocês não podem faltar à aula, né? Tem um senão. Percebam, o artigo está sempre na frente. O senão, um senão. Isso daí você está transformando num substantivo. E neste caso, é o senão juntinho. Tá? Sempre que vocês olharem o senão e tiver ali na frente dele o ou um, você já sabe que tem que ser junto. O senão, um senão, né? Já sabe que é junto. E também, toda vez que vocês conseguirem substituir esse senão por do contrário, mas sim, exceto, vocês vão ter um senão junto. Claro, não podendo separar. Vamos ver pelos exemplos que vai ficar bem claro. Olha aqui, ó. Aceito seus termos com um senão. Preciso de um prazo maior. Como é que eu sei que o senão é separado? Olha o ali na frente. Isso quer dizer que esse senão, ele é um substantivo. E se ele é um substantivo, ele tem que ser junto. É regra. Se é substantivo, ele é junto. Apareceu ou o na frente, é substantivo.
Olha o segundo Professor, caso. professor, Pois não. substitui, boa noite. Substitui, por favor, esse senão para eu entender de que forma eu posso empregá-lo. Substitui esse senão por outra palavra. Esse primeiro aqui esse que eu acabei de falar, esse exemplo, Isso. aceitamos seus termos com uma condição: preciso de um prazo maior. Ok, obrigado. Ficou claro? Sim. Vamos lá. Segundo, se não conseguir chegar a tempo ao cinema, eu compro seu ingresso e espero na entrada das salas. Como é que eu vou saber se é junto ou separado? Primeira coisa, eu tento colocar alguma coisa entre um e outro. Não tem o e nem o na frente. Então, não é substantivo. Aí eu vou tentar colocar alguma coisa na frente, no meio. Se eu não conseguir chegar a tempo ao cinema, eu compro o seu ingresso. Olha, consegui colocar o eu, mantive a coerência da frase. Se eu consigo colocar alguma coisa no meio, o senão é separado. Tá? Então tá, então vamos ver o terceiro exemplo. Tente chegar pontualmente, senão perderemos o início do filme. Então vamos lá. Primeira coisa, eu olhei, não tem o e não tem na frente. Então não é substantivo. Vamos tentar colocar alguma coisa no meio. Tente chegar pontualmente, se eu não perderemos o início, não. Tente chegar pontualmente, se nós não perderemos o início, não. Não consigo colocar nada no meio. Então, eu vou tentar substituir esse senão por algum termo de oposição. Do contrário, exceto, mas sim, vamos ver. Tente chegar pontualmente, do contrário, perderemos o início do filme. Perceberam como é que tem sentido? Então, quando eu consigo substituir por do contrário, exceto, mas sim, esses termos, né, de oposição, o senão também é juntinho, tá? O único caso do senão separado é quando eu consigo encaixar alguma coisa no meio dele. Nos outros casos, ele vai ser sempre um senão, ok? Então, terceira regrinha. Ó, já vimos 3 regras básicas. Quando eu corrijo redação, a maior parte dos erros que eu consigo encontrar são esses que eu selecionei aqui. Tá? Então, vocês corrigindo esses erros, vocês já vão melhorar, assim, muito. Vocês vão evitar muitos erros. E percebam que não são regras absurdas, não é uma lista de regra imensa. Tá? São coisas bem básicas. Então, seguindo. A fim... Opa! A fim... Calma aí, deixa eu... Afim junto e afim separado, né? Eu não estou afim de sair hoje. Esse afim é junto ou esse afim é separado? Tem uma regrinha muito básica, tá? Afim junto quer dizer afinidade com alguma coisa, tá? Afim junto, quando a palavra está junto, é afinidade, alguma coisa parecida, alguma coisa semelhante, né? E o afim separado é o sentido de finalidade. Tem como finalidade alguma coisa. Então, vamos parar e vamos pensar. Eu não estou afim de sair hoje. Quando eu digo isso, eu estou falando que é afinidade com alguma coisa ou eu estou falando da minha finalidade, a minha intenção? Estou falando da intenção, né, da finalidade. Então, nesse caso, eu vou ter o afim separado. Então, sempre que você falar assim, eu não estou afim disso, ou eu não estou afim daquilo, vocês já vão saber que vai ser o separado. O afim junto, ele é muito simples da gente conseguir identificar ele. O afim junto, geralmente, a gente pode trocar por semelhantes, parecidos. Tá? Olha um exemplo aqui que eu coloco. As duas empresas se uniram para atingir interesses afins. Ou seja, interesses semelhantes. Esse afim tem sentido de afinidade, de semelhante. João e eu somos muito afins. Afins o quê? Semelhantes, somos muito parecidos. A gente precisa ler a frase para entender o contexto dela, para você saber qual que você vai usar. Olha o exemplo de baixo. Você está afim de sair hoje à noite?
Ou seja, tu tá com a finalidade de sair hoje à noite? Essa é a pergunta, né? Olha o terceiro exemplo. Precisamos passar no banco a fim de fazer um depósito. Ou seja, a gente precisa passar no banco com a finalidade de fazer um depósito. Aqui eu não estou falando que a gente precisa passar no banco semelhante a fazer um depósito. Não é esse o sentido. Aqui esse afim tem a ideia de finalidade, né? Qual é o objetivo? Então, é bem fácil de identificar também o afim junto e o afim separado. Aí você vai falar, e olha que eu vejo muito, eu corrijo redação, eu vejo a pessoa na hora lá e agora, é afim junto ou afim separado. Aí a pessoa coloca assim juntinho, mas não liga, que é para tentar tapear o examinador. A pessoa que está corrigindo. Só que não adianta que a gente não cai nessa, né? Se não está ligadinho, está separado. Então é mais fácil entender. Lembrem-se sempre, eu não estou afim. Essa é uma coisa normal que a gente fala, não estou afim, né? Esse afim é separado. Se você souber que esse afim é separado, por dedução você consegue entender todos os outros afins, tá? Então é só lembrar, eu não estou afim, esse afim é separado, ok? Vamos lá, seguimos. Meio e meia. Isso daqui é um erro clássico que as pessoas cometem e ele é super fácil, né? Meia com A só tem duas. É a que você coloca no pé ou é a metade, tá? Só existe essa possibilidade, ou a meia de colocar no pé ou a metade. Agora, meio pode ser várias coisas. Meio pode ser metade também. O copo está meio cheio. Aí eu não estou falando da metade, porque meio cheio ele pode estar com 3 dedos, né? Quando eu digo que o copo está meio cheio, eu estou falando que o copo está o quê? Um pouco cheio. Agora também pode ser assim, ó, eu vou comer meia pizza, metade. Agora eu posso falar que eu vou comer meio pão, metade, né? Então, como é que eu vou diferenciar quando eu uso meio e quando eu uso meia? Se eu estou falando de metade, eu vou usar meio ou meia. Tanto faz, vai combinar com o termo que está acompanhando. Agora, quando eu quero usar ele como um advérbio, o que é isso? Quando eu consigo substituir esse meio por um pouco, ele é invariável, ele vai ser sempre meio. Olha aqui o exemplo. Beba água por toda manhã, de meia em meia hora. O que quer dizer meia hora? Metade da hora. Até meio-dia e meia. Eu ouço muita gente falar meio-dia e meio, né? Isso é errado. Meio-dia é o quê? A metade do dia. Como o dia é o dia, eu vou falar meio-dia. E meia. Por que meia? Porque é meia hora. É meio-dia e meia hora. Tá? Quando eu falo de metade, o meio e a meia vai sempre combinar com a palavra que está acompanhando elas. Agora, vai ser sempre meio quando eu puder substituir por um pouco. Olha o segundo exemplo. Deixe a janela meio aberta para que o ar circule. E eu vejo muita gente falar e escrever deixe a janela meia aberta. Meia aberta é só se você pegar uma meia de colocar no pé e abrir na janela, que não é o caso aqui que a gente quer falar, né? Então, aqui vai ficar como? Deixe a janela meio aberta, ou seja, deixe a janela um pouco aberta para que o ar circule, ok? Então, lembrando sempre, meio com o sentido de um pouco. Quando eu quero fazer com que esse sentido seja de um pouco, eu vou usar sempre o meio, invariável. Pode estar a janela meio, não vai ser a janela meia aberta. Ah, mas a janela é feminino, tudo bem, só que meio não muda, é invariável. A menos que você estava falando de metade. Quer ver? Vou abrir meia janela. Aí é meia. Ah, mas por quê? Meia janela. O que eu estou querendo dizer aqui? Que eu vou abrir só a metade da janela. Aí tudo bem.
né? Então, é só a gente identificar esse meio está falando de metade? Se está falando de metade, ele vai combinar, masculino ou feminino, tranquilo. Agora, se esse meio você puder substituir por um pouco, não tem erro, é meio sempre, tá bom? A Maria está meio chateada. Maria não está meia chateada, ela está meio chateada. Por quê? Aqui eu estou falando que ela está o quê? Um pouco chateada. Ok? Isso é importante, tá? É bem simples, mas é super importante. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu faço questão de falar. Não existe na língua portuguesa a palavra menos, né? Isso daqui é menos caro do que isso. Menos. Não existe a palavra menos, que tem gente que acha, né? Deixa eu ver uma palavra feminina. A casa é menos cara do que o carro. Não existe menos no plural, né? Seja menos triste, não existe isso. É menos. Menos só se usa essa palavra, ela é invariável, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu nem coloquei aqui, mas eu acho que é importante relembrar isso. É um erro comum também. Ok? Seguimos. Aí vem o uso dos porquês. Esse uso dos porquês é tão clássico, mas às vezes as pessoas ainda bambeiam e acabam errando. Então eu trouxe aqui para a gente relembrar. Existem 4 tipos de porquê que a gente usa, né? Existem 4 tipos de porquê. O porquê junto, o porquê separado, o porquê junto com acento e o porquê separado com acento. Cada um vai ser usado de uma maneira, tá bom? Vamos começar com o porquê separado e sem acento. Porquê separado geralmente é usado para pergunta. Por que você saiu de casa? A gente vai usar o porquê separado. Regra, tá bom? Agora, existem casos em que o porquê ele não tá na pergunta e também é separado. E aí as pessoas erram por causa disso. Então, como é que a gente vai saber? Sempre que você conseguir substituir esse porquê pela palavra por que razão, ele vai ser porquê separado, como se fosse uma pergunta, tá? E lembrando que o porquê junto é resposta, né? Porque junto é sempre que eu estou dando uma resposta. Olha aqui o exemplo que vai ficar mais claro. Não sei por que você se foi. Aí você fala assim, gente, mas isso não é uma pergunta, né? Mas olha só como é que eu posso falar assim, ó, não sei por qual razão você se foi. Ou você conseguiria até transformar isso numa pergunta. Não sei, 2 pontos. Por que você se foi? Perceberam como é que tem uma pergunta, ainda que não tenha o ponto de interrogação aí, eu consigo transformar isso numa pergunta, né? Mas é muito mais fácil quando você coloca por que razão, né? Não sei por que razão você se foi. Oi, Rodrigo, pode falar. Sim, professor, no caso, esse porquê separado, ele é usado, no caso, você coloca o porquê, por que razão, ok. E quando você faz essa pergunta, quando ela está no final da frase, aí muda, não é isso? Ao final da frase a gente vai ver, porque final da frase ele leva acento. É a diferença, tá bom? Sempre que o porquê está lá no final da frase, ele vai ter acento. Mas a gente vai ver isso daí. Não sei por que você se foi. É uma pergunta indireta, não é isso? É uma pergunta indireta que você consegue substituir esse porquê pelo termo por que razão, por qual razão, por quais razões, entendeu? Quando você consegue... Se você não conseguir olhar e observar que tem uma pergunta indireta, joga um por que razão. Se você conseguir colocar ali um por que razão, você consegue identificar que é o porquê separado. Tá bom? Ok, obrigado. Agora, olha o segundo exemplo. Eu fui embora porque estava triste. Percebam que isso é basicamente uma pergunta, né? Por que você foi embora? Aí a resposta, eu fui embora porque estava triste. Então, aqui neste caso, a gente tem o quê? Porque junto. Porque junto está sempre
vinculado à resposta, né? Então, por que junto quando eu estou tendo alguma resposta? Por que separado? Usado nas perguntas e quando eu posso substituir por que razão. Ok? Faltam 2 porquês, que são os porquês acentuados. Então, vamos ver aqui. O porquê acentuado junto, ele é o substantivo. Lembra que lá no início eu estava falando qual foi o termo que a gente estava falando com o substantivo? Me perdi agora. Alguém lembra? Eu lembrei. Acho que o sinão. Exatamente, era sinão. Então, quando a gente via lá, olha o sinão, tem o o, tem o um na frente, é substantivo. Mesma coisa aqui para o porquê, tá bom? Olhou ali para frente do porquê, tem o o ou tem o um na frente, é substantivo, tá? Esse vai ser sempre o porquê junto com acento. No meio, no fim da frase, não importa. Agora, final de frase, eu olhei a frase, tem um porquê lá no final, separado com acento. Vamos ver nos exemplos que eu acho que fica mais fácil. Gostaria de saber o porquê da sua ausência. Bateu o olho no porquê, você viu que tem um o na frente. Se tem o, você já sabe que isso é um substantivo. Se é substantivo, junto com acento. Tá? Esse porquê junto com acento é um substantivo, você pode substituir por motivo. Gostaria de saber o motivo da sua ausência. Fica bem claro, né? É um substantivo. Professor, Pois não? eu gostaria de saber se só o O ou o um também, nesse porquê aí acentuado. Também. Ele é Sem problema substantivo, nenhum. é isso? Ok. Mesma regrinha do porquê e do senão. Pode ter o o, pode ter o um, porque são artigos. Qualquer que seja o artigo ali na frente é suficiente para demonstrar que é um substantivo. Tá? Ok. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo com um. Preciso de um porquê para a sua ausência. Ou seja, preciso de um motivo para a sua ausência. Vai ser um substantivo, porquê junto com acento. Ok? Ok. Agora, olha a segunda aqui. Não foi na minha festa por quê? Está lá no fim de frase. Está no fim de frase, separe e põe acento. Regra, tá? Porque no final de frase, separado e com acento. Ok? Isso daqui, gente, é questão é questão batida de prova. Sempre cai em prova o uso de porquê em alguma questão. Então, conhecer essa regrinha são só 4. Porque junto, porque separado, junto com acento, separado com acento. Conhecer essa regrinha, vocês mataram, vocês não vão ter mais problema. Quando a gente fica regra, olha, faz, resolve, chega uma hora que você incorpora o negócio e não esquece mais. Tá? Então, assim, para o pessoal que está se preparando para concurso, sempre falo para o pessoal lá das turmas de preparatório, façam muito exercício. Não adianta ficar só lendo, não adianta. Vocês precisam fazer exercício. Vocês precisam errar. Errar é melhor que acertar, tá? Na prova, obviamente que não, né? Na prova você tem que acertar. Mas quando a gente está fazendo exercício, o bom é quando você erra, porque quando você erra, você olha, caramba, errei por que isso? Deixa eu ver aqui. E aí você consegue fazer com que aquela informação fique mais clara para você. Então, assim, existem vários sites na internet de questões de prova. Você tem o concurso, você tem, acho que, estratégia, você tem direção, tem vários. Muitos deles, eles te permitem, assim, você pode fazer 10 questões gratuitas por dia. Né? E tem alguns que cobram assinatura, ó, você paga tanto e você faz quantas questões quiser por dia. Para quem está se preparando para concurso, o ideal é você fazer o máximo possível, né? Quem está em etapa final, cara, no mínimo 50, 60 questões por dia, tá? Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Sim, a gente nem sempre tem tempo, mas é aquilo, tente, né? Faça o máximo que você puder, ok? Vamos para a próxima, então. Havia e haviam.
Esse erro aqui eu vejo com aluno de pós-graduação, corrigindo monografia, TCC, eu vejo esse erro assim, eu vejo esse erro com professor, né? E é um erro que às vezes dói à vista se você vê aquilo, fala, nossa, mas sabe por quê? Porque a regra é simples. A gente tem que se policiar. Aí você fala assim, Alexandre, você está falando que você acerta tudo? Não, eu também erro. Só que eu me policio. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu bato o olho assim, calma aí, isso daqui tá certo. Quando eu estou na dúvida, porque a gente tem dúvida, a gente não é perfeito, eu mudo a palavra. Eu mudo a palavra se eu estou na dúvida. Entendeu? Na dúvida, eu uso um sinônimo, né? Ou então, na dúvida, antigamente, olha a que ponto a gente chegou. Mas há uns anos atrás, vocês conhecem o pai dos burros, né? Que era o dicionário. Né? A gente chamava de pai dos burros. Lá na dúvida, você corria no dicionário e via. Hoje é o Google. Você joga lá no Google e você vê. Né? Muito mais rápido do que você procurar no dicionário em ordem alfabética. Então, assim, na dúvida, faz uma consulta antes, usa um sinônimo e tudo mais. Só que na prova você não pode fazer isso, né? Então, na prova, o que a gente faz? Usa um sinônimo em caso de dúvida, ok? Então, assim, essa regra aqui é uma regra básica da língua portuguesa. Nunca esqueçam. Haver, quando tem sentido de existir, é invariável. Invariável. O que isso quer dizer? O verbo haver, quando você consegue substituir por existir, ele não muda para o plural, ele vai ficar sempre no singular. Olha aqui um exemplo. Havia dúzias de flores na sala. O que eu mais vejo é o pessoal escrevendo assim, haviam dúzias de flores na sala. Errado. Como é que eu sei que está errado? Tenta substituir esse verbo haver por existir. Se você conseguir, ele é invariável. Então, vamos lá. Havia dúzias de flores na sala. Existiam dúzias de flores na sala. Está correto? Tá. Mesmo sentido. Então, é invariável. Então, não vai para o plural. Vai ficar sempre no singular. Ok? Olha o segundo exemplo. Eles haviam colocado as cartas na mesa. Eles existiam colocado as cartas na mesa. Não tem sentido. Existiam colocado. O que isso quer dizer? Nesse caso, o verbo haver não tem o sentido de existir. Se ele não tem o sentido de existir, eu vou variar ele normalmente. Plural, singular, ele vai concordar normalmente com o verbo. Com o pronome que acompanha ele. Tá bom? Então, assim, o verbo haver ele só é invariável quando eu consigo substituir ele por existir. Olha o terceiro exemplo. Há pessoas na sala. Substitui esse há por existir. Existem pessoas na sala. E tem sentido. Então, há é invariável. Percebam o seguinte. Se for o existir... Ih, calma aí. Alguém entrou aí com a apresentação. Pronto, voltei. Se for o sentido de existir, o há é invariável, o verbo haver é invariável. Mas o existir, ele varia normalmente. Olha o exemplo. Existiam dúzias de flores na sala. Existiam. O verbo existir vai variar normal. Só que o verbo haver, não. O verbo haver é invariável. Havia dúzias de flores na sala. Há pessoas na sala, porque tudo tem o sentido de existir. Essa regra é uma regra básica na língua portuguesa, né? Estou fazendo a minha prova aqui, minha redação, me deu branco, e agora? É variável ou não é? Não usa o verbo haver, então. Usa outro verbo. Usa o existir, né? Agora, o verbo haver é um verbo mais elaborado do que o verbo existir. Quando ele é bem conjugado... E outra coisa, se você usa o mesmo verbo existir, existir, existir na redação, você é penalizado por repetição. Então, a gente tem que dar uma variada. Ok? Bom, gente, se tiver alguma dúvida, eu estou passando porque ninguém está falando. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem abrir o microfone, me perguntar, ou então sinalizem aí pelos comentários, tá? Mas qualquer dúvida...
Olha, a Margarida colocou aqui, disponibilizou para a gente o link da Exponencial Concursos. Disponibiliza muitas questões e é gratuito, melhor parte, gratuito, né? Nunca é demais. Eu vou falar para vocês o seguinte, quem quer passar num concurso, não pode esperar o edital sair. Você não, eu quero fazer um concurso para tal lugar, mas o edital ainda não saiu, vou esperar o edital sair para estudar. Sinto te informar que quando o edital sair, você já vai estar atrasado, porque vão ter pessoas que vão estar estudando desde antes. Mas como é que eu vou sair? Como é que eu vou saber o que vai cair na prova se o edital não saiu? Pega um edital anterior. Matérias básicas. Língua portuguesa é matéria básica para tudo. Estudar língua portuguesa para concurso nunca é demais. Nunca é demais, porque sempre vai ter a prova em língua portuguesa. Então já é o primeiro ponto, né? Mas tem prova que não tem língua portuguesa. Um exemplo, a prova do Estado agora, não vai cair língua portuguesa. Mas cai questão discursiva. Você vai precisar escrever, né? Então são essas as questões. Nunca esperem o edital, senão vocês vão estar atrasados, ok? Próximo. Faz e falta. Isso daqui também, as pessoas acabam escrevendo muito errado por não ter essa regrinha básica. O faz, quando se refere a tempo passado, está baixo o volume. Vocês estão me ouvindo baixo? Está todo mundo ouvindo baixo? Eu estou ouvindo normal. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo normal. Então, o Val, deve ser aí o seu volume. Depois dá uma olhadinha. Em último caso, tenta sair e entrar de novo, que às vezes melhora. Tá bom? Então, vamos lá. O faz, quando se refere a tempo passado, aí eu botei tempo passada, né? Tá errado, gente. Passado. O faz, quando se refere a tempo passado, ele é invariável. Então, assim, faz 5 anos que eu estou morando aqui. Faz, não é fazem. Tá? Faz muito tempo que eu estou precisando estudar. Faz. Faz. Faz, quando se refere a tempo passado, não varia. Tá? Faz 5 anos, faz 2 meses. Faz 3 anos que eu estou estudando. Faz. 3 anos. O faz é invariável, se referindo a tempo passado. Agora, o falta, quando se refere ao tempo futuro, ele concorda normalmente. Então, olha aqui um exemplo. Faltam 2 meses para a minha festa. Faltam 5 meses para a prova. Faltam 2 anos para a minha formatura. Então, qual é a regrinha? Faz passado, não muda. Quer ver uma coisa para vocês não esquecerem? O passado nunca muda. O passado já passou. Ou seja, o faz é invariável. O passado já passou. O passado não muda. Então, o faz não muda mais. Agora, o que vem na frente muda. O futuro a gente pode mudar, né? Então, o faltam, no sentido de futuro, vai variar conforme. Se for 1 mês, aí vai ficar falta 1 mês, porque 1 é singular. Agora, faltam 2 meses, é futuro. Futuro muda. Passado não muda. Então, faz 2 meses, faz 3 anos, faz 5 anos. Tá? Passado nunca vai mudar. Isso quer dizer que o faz é invariável. Tem esses truquezinhos, né? Porque são tantas regrinhas, então a gente vai usando os truquezinhos para poder se organizando. Rodrigo, eu não sei se você levantou a mão de novo ou se foi daquela outra vez. Você levantou a mão para alguma coisa agora? Não, professor. Eu acho que ficou a mão levantada aqui. Eu estou aqui com medo de tocar e ficar parecendo que eu estou chamando de burro. Não tem problema não. Era só porque eu estava falando, olhando o slide, e não vi se você tinha colocado novamente. Eu achei que fosse sair a mão, mas continuou. Não tem problema não. Tá tudo tranquilo. Ok. Continuamos então. Tem e tem. Esse tem e tem é a mesma coisa do vem e vem, do leem, né? O leem não, leem já é outra coisa, mas o vem, mantém, tem, vem, mantém,
Todos esses são a mesma regra, tá? O tem é singular. E o tem com circunflexo, acento diferencial é plural. A Viviane levantou a mão. Pode falar, Viviane. Ou foi engano? Milene? Professor, eu tenho aqui as anotações, uns resumos justamente dos meus estudos de português, e aí você falou do verbo fazer, eu estou olhando aqui que eu coloquei que ele é invariável também quando indica a temperatura, eu só queria confirmar, porque às vezes eu escrevo umas maluquices. Aí eu botei Sim. um exemplo aqui de tipo, faz 18 graus. Está correto, é isso mesmo? Exatamente. Eu coloquei só a questão de passado, né? Porque é uma regra, geralmente, que o pessoal se confunde. Mas quando ele indica a temperatura, ele também é invariável. Faz 15 graus, faz 40 graus, também é invariável. Boa noite. Viviane, boa Sim. noite. Professor, boa noite. Boa noite a todos. A minha dúvida com relação ao faz é quando é que a gente usa o fazem. Você deu o exemplo aí de faz e faltam. Vamos lá. Quando é que a gente usa fazem? As crianças fazem falta em casa. Verbo fazer normal. Tá? O faz, no sentido de marcação de tempo, ele é invariável. Porque o faz está se referindo ao passado. O passado ele é invariável. Todas as outras, indicação de temperatura, também é um caso. Mas, no sentido de plural, é a colocação normal do verbo fazer. Né? As mulheres fazem bolo para fora. Normal. Ok. Tá bom? Tá bom. Teve uma questão, só comentando aqui a prova de Candeias, para professor. Teve uma questão, a questão 6, que caiu esse faz, que o senhor referiu, realmente correto, né? Está falando um assunto relevante, caiu na prova aqui de Candeias, na prova de português. São essas as questões. Percebam que são essas regrinhas que são muito simples, mas que às vezes, como uma regrinha, são tantas regrinhas, a gente não se dá conta. E assim, é simples, mas você tem que estar sempre vendo. Exatamente. Cai. E detalhe, caiu em Candeias e elas sempre caem. Não é só, elas vão cair em outros concursos também. Ok, obrigada, até porque, sim, nada. Até porque a língua, embora ela seja muito grande, mas as regras não são tão gigantes assim. Então, elas se repetem. Né? Aí, olha, essa regra aqui também é fundamental, e eu vejo muita gente errar isso. Quando que o tem acento e quando ele não tem? Quando tem é plural, quando não tem é singular. Então, olha aqui o exemplo. Maria tem um carro vermelho. Maria é singular. Ela. João e Sandra têm uma bela casa. João e Sandra é plural. Eles. Então, ficaria, ela tem um carro vermelho, sem acento. Eles têm uma bela casa, com acento. Isso daqui é a mesma coisa para outros verbos, como mantém. Né? Mantém sem acento singular, mantém com acento plural. Ok? Mas assim... Professor? Sim, pode não. Desculpa a introdução. Não, pode falar. Mas agora não tem a regra do mantém, do contém, com acento agudo no singular e acento circunflexo no plural? Então, o que acontece? A gente costuma falar... a nova gramática, ela trouxe algumas questões com acento diferencial. O caso do mantém é um deles. Antigamente, a gente tinha o mantém sem acento. Né? Agora, não. Realmente, você tem o mantém com acento no singular e o circunflexo sempre no plural. Tá? A questão é, o que a gente vai identificar como plural é o circunflexo. O circunflexo vai estar sempre no plural. Esse agudo no singular é por uma questão de ortográfica mesmo. Né?
regra de acentuação, por isso que ela vai aparecer exclusivamente no mantém e nos seus derivados. Mas é justamente isso daí. Foi até bom você comentar isso. Eu não cheguei a colocar aqui, porque senão a aula iria ficar muito extensa e eu não ia conseguir dar conta de tudo, e eu queria pegar só algumas coisas, mas eu já estou vendo que a gente vai ter que fazer uma segunda aula para falar de alguns assuntos, que são algumas regrinhas trazidas pelo novo acordo ortográfico, que gerou uma série de modificações ortográficas, né? Algumas palavras que perderam acento, plateia, ideia, né? O trema que caiu, o hífen, que é um grande problema e tudo mais. Assim, provavelmente a gente vai voltar a falar disso. Eu não queria nem entrar muito para a gente não, né? Porque senão a coisa vai tomando outro rumo. Mas isso daí mesmo, Rodrigo. Continuamos aqui. Onde, aonde e de onde. Regrinha muito simples também, tá? Muito simples. A preposição que vai dizer tudo. Se onde é o lugar onde alguma coisa está, aonde vai implicar um movimento de algum lugar, geralmente o aonde vai estar acompanhando sempre um verbo que indica movimento, e de onde vai estar indicando a origem de alguma coisa. Vamos ver no exemplo que vai ficar mais fácil. Você viu onde está minha carteira? Isso significa o quê? Eu quero saber onde alguma coisa está, né? Percebam que não tem nenhum verbo indicando movimento. Viu onde está minha carteira. Não existe verbo indicando movimento. Agora, olha o segundo exemplo. Não estou entendendo aonde eles pensam que vão. Vão, verbo ir, indica movimento. Se indica movimento, vai aparecer a preposição. E se aparece a preposição, vai ficar aonde. Não estou entendendo aonde eles pensam que vão. Então, o que vai dizer se eu vou usar o onde ou aonde é se aparece esse verbo indicando movimento. Tá? O verbo indicando movimento vai ser regido pela preposição a, então eu vou ter o aonde. E o terceiro caso, não sei de onde veio o barulho. Percebam que o que essa frase está querendo dizer aqui é que ela está mostrando a origem de alguma coisa, né? Não sei de onde vem o barulho, ou seja, a origem do barulho. Então, eu vou usar de onde. Ok? Ficou claro aí também? Agora, deixa eu chamar uma atenção de vocês justamente para o abuso que a gente faz com a palavra onde. Existe uma construção que o pessoal adora fazer em redação de enfiar onde em tudo que é lugar, né? Onde não é para ser usado assim, tá? Olha aqui um exemplo. Antes de identificar aqui, de explicar para vocês, eu vou falar uma frase que geralmente as pessoas escrevem. As pessoas colocam assim: ontem eu vi um filme onde havia uma explosão e acontecia isso e aquilo tudo. A gente usa o onde nesses lugares, né? Não deve, é errado. Onde eu só uso para representar lugares físicos, tá? Quando não for um local físico, eu vou usar em que, é o mais correto. Então, olha aqui o exemplo. Ontem eu vi um filme em que o universo é dominado por forças do mal. Por quê? Esse em que ele está se referindo ao quê? Ao filme. Filme não é um lugar físico, né? O filme não é um lugar físico. Então, aqui eu não vou poder usar onde. Eu vou usar em que. Então, ontem vi um filme em que o universo é dominado por forças do mal. Agora, olha o segundo exemplo. No filme, o lugar onde as forças do mal se concentram é uma nave do tamanho e formato de um planeta. Agora que eu tenho um lugar físico, o lugar onde as forças do mal se concentram é uma nave do tamanho do formato de um planeta. Alexandre, mas não existe uma nave do tamanho e formato do planeta. Tá, ainda que não existe, é um local físico, ainda que abstrato, né? Ainda que seja um local
irreal, mas é um local físico, né? Então, sempre que for um local físico, eu posso usar tranquilamente onde. Se não for um lugar físico, como exemplo acima do filme, eu vou usar o quê? Né? Hoje fiz um texto onde escrevi um monte de coisa. Está errado. Texto não é um lugar físico, né? Hoje fiz um texto em que escrevi parará, 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 parará. Ok? Então, é isso aí. Evitem o uso do onde. A gente tem uma mania, acha que fica bonito na redação, né? Onde tudo. Não, não. A gente só está usando o onde de maneira errada. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, tá bom? Repito, em questões discursivas, isso tira ponto da gente, tá? Esse daqui, a gente vai ter... Isso daqui dá margem, dá pano para manga, né? Fátima levantou a mão. Sim, é Pode porque, falar. ainda sobre o assunto anterior de onde, Sim. né? É que, normalmente, quando a gente está fazendo algum texto, alguma coisa na faculdade, a gente costuma muito usar esse aonde, sabe? Eu mesma eu costumo muito usar, assim, e todas as vezes que as professoras corrigem, elas fazem assim, por favor, não usem esse aonde. E aí Exatamente. mas ninguém nunca explicou o porquê, né? E eu, assim, vai levando a vida e a gente não vai procurando saber o porquê, né? Mas eu ficava intrigada porque ela dizia assim, não, gente, pelo amor de Deus, não usem esse aonde. Mas nada dizia, entende? E E agora eu estou ainda entendendo tem, melhor. um detalhe, tá, ô Fátima? Hum, Aonde a gente só usa com verbo que indica movimento. É pior ainda você usar o aonde. Aonde só pode ser usado acompanhando verbos que indicam movimento. Se não tem verbo indicando movimento, ele nem pode ser usado. Então, o pois professor é. realmente, quando vê, ele chega a se arrepiar todo, né? Porque não E é para usar mesmo. a gente costuma usar esse aonde, assim, para definir onde está acontecendo tal coisa, assim, assim. É um Onde tal coisa vício, é um vício, um é vício. um vício que É as um vício. pessoas têm. Vício de linguagem, né? Exatamente, é um vício, e existem vários vícios que a gente tem. Até um tema para a gente fazer uma aulinha de alguns vícios que a gente tem e nem sabe que tem, né? Ô, É um professor, tema para a gente ver. Pois não, Rodrigo? quando, quando foi falado sobre o de onde, no caso de origem, poderia também ser utilizado o donde sem problema algum, né? Sim. É uma expressão que caiu meio em desuso, mas tem o mesmo sentido. É a contração do de com onde, não tem problema Errado. nenhum. Né? Só que assim caiu meio em desuso. Então, se você, às vezes o pessoal quer, vou botar bonito aqui na redação, vou Muita jogar um gente vê um donde. texto, né? É Tá, que pode aparecem escrever em alguns normalmente. textos, aparecem em alguns textos. Tá Sim, bom. sim. Pode escrever normalmente, não está errado, não. É a mesma coisa, é só a contração do de com onde. Ok. Bom, esse daqui que a gente vai ver agora dá um pouquinho de pano para manga, né? Então, por isso que eu nem me coloquei muita coisa nele, isso daí acho que dá tema para uma aula inteira. É a gente saber quando a gente usa o lhe e quando a gente usa o, né? Tanto o lhe quanto o são pronomes pessoais oblíquos, né? Só que o lhe a gente vai usar sempre para substituir objetos indiretos. E o a gente vai usar para substituir objetos diretos. Só lembrando, os objetos diretos não pedem preposição, enquanto os objetos indiretos pedem, né? Então, olha aqui um exemplo. Enviei o resultado a seu assistente. O verbo enviar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Quem envia, envia alguma coisa a alguém, né? Então, eu tenho dois tipos de construção. Olha a primeira construção. Enviei o a seu assistente. Esse o está substituindo quem? O resultado. Né? Enviei o quê? O resultado a seu assistente. Então, como é um objeto direto, quem envia alguma coisa
ele vai ser substituído pelo o, porque o o é o objeto direto. Então, enviei-o a seu assistente. Agora, se eu quiser, ao invés de mexer no resultado, mexer com o assistente, vale lembrar que quem envia alguma coisa a alguém. Esse a é uma preposição. A seu assistente é o objeto indireto. Então, se eu quiser substituir o a seu assistente, eu vou substituir por lhe, porque lhe que substitui o objeto indireto. Então, vai ficar enviei-lhe o resultado. Enviei-lhe o resultado. Ok? Então, perceberam? Quando é objeto direto, substituo por o. Quando é objeto indireto, substituo por lhe. Ah, objeto direto, objeto indireto? Só lembrar, objeto direto não tem preposição. Enviei o resultado. Objeto indireto pede preposição. Enviei a seu assistente. Ok? Então, coisinha básica também. O objeto direto, lhe objeto indireto. Ok? Eu deixei essa daqui para o finalzinho, porque essa é uma das coisas que mais dói meu coração e meus olhos quando eu vejo. Né? É o erro muito comum do pessoal trocar me, mim e eu. Principalmente me e mim. Eu vou escrever aqui nos comentários, que geralmente as pessoas colocam assim. Você pode me ajudar? Confesso que me dá assim, uma agonia de, sabe, aqueles tiques da roer as unhas, de ver. Porque, assim, se você parar e ler o que você escreve, você vê que tem alguma coisa errada. Lê o que você escreveu. Eu sempre falo para todo mundo que está escrevendo, lê o que você escreveu. Porque ninguém fala assim. Quem escreve não fala assim. Você não fala, você pode me ajudar? Você não fala isso. Geralmente a pessoa, você pode me ajudar? Se a pessoa ouve o que ela fala e depois ela lê, ela vai falar assim, alguma coisa está errada. Né? Outra coisa, também já vi construções assim. Ó, você pode pegar isso. Já vi várias vezes. Você pode pegar isso para mim? Escrito assim. Escrito eu vejo muito, mas ninguém fala. Ninguém fala isso. Mas eu já vi escrever. Né? Me ajuda a fazer isso. Ninguém fala me ajuda. Como é que você fala? Me ajuda. Você não fala me ajuda. Né? Então, sempre que vocês forem escrever, principalmente para usar o pronome oblíquo, porque o me e o min são pronomes oblíquos. Sempre que for usar os pronomes oblíquos, lê o que você está escrevendo, que aí você mesmo, seu ouvido, fala assim, caramba, tem alguma coisa errada aí. Você começa a se treinar automaticamente. Né? Então, assim, tem uma regrinha. A regrinha fala o seguinte, ó, se for sujeito, use o eu. Se não houver preposição, use o me. E se houver preposição, você vai usar o min. Então, o exemplo que eu dei ali em cima, você pode pegar isso para mim? Como é que eu sei que é para mim? Olha a preposição para, e o para é uma preposição. Né? Então, se tem preposição, eu vou usar o min. Eu uso o min. Né? Olha aqui, vou dar um exemplo. Tem 3 exemplos praticamente da mesma construção para a gente ver. Preciso que você me envie os dados para eu fazer a análise. Para eu fazer a análise. Ah, Alexandre, você acabou de falar que se tem a preposição é mim. Só que percebam que esse eu é o sujeito da frase. Eu fazer a análise. Quando eu estudei no ensino fundamental, eu tinha uma professora de português que falava assim, mim não corre, mim não faz, mim não pula. Né? A gente não fala igual índio. Eu corro, eu faço, eu pulo. Né? Então, quando é sujeito, eu vou usar o eu. Preciso que você me envie os dados para eu fazer a análise. O eu aqui é sujeito.
Agora, olha o segundo caso. Preciso que você envie os dados para mim. Percebam que aí, esse mim, acompanhado do para, ele é um objeto direto. Preciso que você envie. Envie o quê? Os dados. Para quem? Para mim. É um objeto indireto também. Professor, boa noite. Pois não? Esse me e mim pode ser também trocado, por exemplo, o me, sempre depois do me vem o verbo. Por exemplo, quando você falou, preciso que você me envie os dados. Sim. Esse envie é um verbo, não é isso? Verbo enviar. Isso. Eu posso trocar porque eu aprendi assim, não sei se... Como assim? Dá um exemplo. Por exemplo, essa frase aí que o senhor colocou, preciso que você me envie os dados. Olha que o me aí, logo após ele, vem um verbo enviar. Então, eu uso me. Quando não tem o verbo, eu uso me. Tem lógica isso? Olha, não é uma regra. Podem ter casos que não acontece isso. Para você usar o mim, é mais fácil você olhar se tem preposição. Esqueça o verbo. Olha a preposição. Se você vê uma preposição, pode ser caso do... Se tem preposição, esquece o me. Tá? Se tem preposição, esquece o me. Me não acompanha a preposição. Aí, você já sabe que vai ser o eu ou mim. Se for sujeito, é eu. Se não for, é o mim mesmo. Tá? Porque esse caso que você colocou aí pode realmente acontecer. Mas podem ter casos que não vai dar certo. Porque não é uma regra para todos. É uma regra com exceções. Mais alguém levantou a mão? Professor, boa noite. Boa noite. É só no final da frase? Sempre Não, no ele final pode da estar... frase, não necessariamente. Ele vai estar muitas vezes no final da frase, mas ele também pode estar no meio de frase. Mas sempre terá uma vírgula, alguma coisa assim? Sim, ele vai estar isolado. Para mim, é melhor chegar mais cedo. Percebam que depois desse mim vai ter uma vírgula. Né? Né? Ele sempre vai estar isolado. Né? Isso. E assim, a chave para o mim é achar a preposição. Se vocês acharem a preposição, você já descarta o me. Vai entrar, o mim vai estar ali. A única possibilidade é aquilo ser o sujeito e entrar o eu. Se não for, é o mim que é o correto. Minha dúvida é entre o mim e o eu. O me eu não tenho tanta dúvida, não, mas o eu e o mim, de vez em quando, gera algumas dúvidas. É fácil você verificar. Você precisa ver se é o sujeito. E assim, fala assim, procura para ver se é o sujeito. Só que às vezes a gente não consegue observar o sujeito. Uma maneira que eu aprendi com a minha professora de ensino fundamental, que são os truquezinhos, era justamente aquele: eu não faz, eu não corre, eu não pula. Né? Ou melhor, desculpa, mim não faz, mim não corre, mim não pula. Quem faz isso sou eu. Né? O autor da ação é sempre eu, é o pronome pessoal. Então, eu não uso mim nesses casos. Nesses casos, acompanhando o verbo como sujeito, eu vou usar sempre o eu. Tá? Isso é uma das maneiras mais fáceis de você identificar entre o eu e o mim. Rodrigo, queria falar alguma coisa? Sim. Professor, no caso, chamamos até de pronome pessoal do caso reto, são os que têm ação, né? No caso, mim é um pronome oblíquo, então ele não tem ação, ele não é agente. Mim nunca faz alguma coisa, mim, ele pode estar até no meio, mas ele não estará ligado a uma ação, ele estará sempre finalizando, mesmo que tenha uma vírgula depois, pode ter uma vírgula depois ou vai ter um ponto final, mas sempre vai ser um final. Ele sempre vai estar, no caso, passivo, ele não estará ativo, ele não estará agindo. E sintaticamente ele vai desempenhar, na maioria das vezes, o papel de objeto indireto, porque ele vai estar sempre regido por uma preposição. Sim. Então, também é uma dica, principalmente quando vier a questão de sintaxe, de análise sintática, é você observar que essa preposição é que vai fazer o negócio todo funcionar. Ok? Fátima? Professor, as pessoas também, desculpa entrar com esse assunto, mas é que as pessoas também erram muito
com mais advérbio e o mais com i. Existe muito erro, né? Esse daí tem uma regrinha muito simples, eu nem coloquei aqui, mas também é um erro muito, muito comum. Substitui por porém. Substitui por porém. Se der para substituir por porém, é mais sem i, né? Porque o mais, né? E o nosso costume da língua portuguesa, o mais MAS, a gente fala como se tivesse um i, mas não tem, né? O correto seria a gente falar mans, mas a gente acaba falando mais, né? Se você consegue substituir por porém, ele é o advérbio, que eles são, eles têm a mesma função, né? Perdão, por conjunção, eles têm a mesma função. Então, se você consegue substituir por porém, é o mais. Se não, é o mais mesmo, e tá tranquilo. Professor, é simples. Oi. Hoje eu estava falando sobre esse assunto, né? Mais com I, mais com S na sala. E aí eu dei um exemplo, né? Que ele tem muitas dúvidas, né? Sim. Eu falei isso mesmo que o senhor falou, e aí eu dei um exemplo. Fui ao shopping, mas não comprei nada. Então, eu falei a ele, se você trocar pelo porém não comprei nada, então, é com S. O que o senhor acabou de falar. A mesma coisa quando você coloca assim, eu quero mais água. Eu quero, porém, água. Opa, não deu certo. Se não deu certo, é mais com I. Né? É regrinha básica. Percebam que todos esses são regrinhas, né? Quando você domina essas regrinhas, fica muito fácil. Aí você fala assim, Alexandre, o problema é que há muita regra. Concordo. Muita regra porque a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? E a sorte nossa é que é a nossa língua. Porque quem vem aprender português sofre, né? A gente que já é nativo sofre, imagina quem vem aprender. Professor, ainda tem o lance da vírgula, né? O lance da vírgula, quando você usa o mais, obrigatoriamente, numa conjunção adversativa, você usa lá vírgula mais alguma coisa. Ok, tudo bem. Mas por exemplo, se você diz deitei cedo e não adormeci. No caso, você usou a conjunção e por você ter usado a conjunção e, você não precisa usar vírgula, mesmo sendo uma adversativa. Mas o mais, ele não vai pedir sempre vírgula, não. A construção pode ser feita sem vírgula. Não necessariamente, a vírgula é facultativa, na maioria dos casos. Ela não necessariamente precisa acompanhar, não. Mesmo sendo numa adversativa, professor? Mesmo sendo numa adversativa, não há desvio aí, não. Claro que depende de algumas construções. Eu coloco. Evitar de alguém me dizer... Eu sempre coloco para evitar de ter o problema de alguém me dizer que eu estou errado, porque... É isso que você colocou. A vírgula, ela não é obrigatória. Dependendo da construção, você coloca uma vírgula, porque a vírgula também é uma questão de entonação, né? Você usa a vírgula, em alguns casos, como aquela famosa pausa, a pausa para respirar. Então, dependendo da sua construção, você coloca uma vírgula, mas em muitos casos não é necessário. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Deitei, mas não dormi. Não tem necessidade de eu ter uma vírgula aqui. Entendeu? Ela é facultativa. Aqui eu nem colocaria. Poderia colocar? Eu coloco para evitar de alguém me dizer que eu estou errado. Não, mas você não está errado de colocar, mas também não estaria se não colocasse. Tá? Ela não é obrigatória aqui. Eu, inclusive, acharia que uma vírgula poluiria muito. Mas não é uma quebra de expectativa? Não é uma adversativa? Não, mas a adversativa não obriga a pontuação. Nesse caso aqui, principalmente, não. Acho que aqui até poluiria a frase. O que a gente precisa observar é o seguinte, os casos de obrigatoriedade da vírgula são casos muito pontuais, né? A vírgula como isolamento de termos, entre outras coisas, mas nas adversativas, a maioria dos casos a vírgula é facultativa, ela não é obrigatória, né? Tem alguns casos de obrigatoriedade, mas nesses casos da adversativa, a maioria elas são facultativas. Ah, professor. E o medo de ser corrigido, né?
Não, mas você não tem problema. Como é facultativo, você não tem erro. Mete sua vírgula aí e seja feliz. Mas não está errado se tiver sem também. Tá? É aquilo, gente. A língua portuguesa ela é gigantesca, né? Todo dia, você pode estudar a língua portuguesa há 20 anos e todo dia você vai ver uma... Caramba, eu não tinha visto isso, eu não sabia que era isso. Até porque a língua ela é viva, ela muda. O que era errado há um tempo, hoje pode ser aceito. O que era aceito, hoje pode não ser mais. A língua é viva, né? Então, a gente precisa estar sempre vendo e revendo essas situações. E para a gente concluir aqui nosso encontro de hoje, olha a vírgula aí. Olha aí, Rodrigo, a vírgula. O isto é e o ou seja. Aí sim. Sempre que a gente tiver esses termos explicativos, esses elementos explicativos, a gente vai colocar ele, a gente vai isolar ele do resto da oração. Então, exemplos explicativos como isto é, ou seja, digo, vale dizer, por assim dizer, isto sim, a propósito, ou melhor, todos esses a gente isola da oração. Então, olha aqui. Esta super-heroína, diga-se de passagem, está entre as mais poderosas desse universo. Ou seja, o termo explicativo está isolado da oração. Ler sobre a linguagem e estudar para melhorar sempre. Isto sim é ser um bom redator. Percebam que o isto sim está isolado da oração. Então, esses termos explicativos, sim, eles são obrigatoriamente isolados da oração. Ok? Regra básica também. Na prova da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2019, havia uma condição, foi explicado, no caso, para as pessoas que estavam fazendo a prova, de que se houvesse um erro que você percebesse na redação, um erro que você, da tua escrita, da tua caligrafia, você poderia só colocar uma vírgula, escrever digo, colocar outra vírgula e repetir aquela palavra que você errou. Sim. Para você, no caso, isolava o digo e depois você escrevia a palavra corretamente. Para você não ter que ficar buscando, sujando a tua... Deixando feia, né? Suja. Isso é uma regra, inclusive, quando a gente escreve em redação oficial, né? Quando você está, por exemplo, redigindo um texto qualquer, geralmente aqueles que você faz... antigamente se falava em taquigrafia, né? Hoje é quando o redator oficial tem lá um deputado fazendo um discurso. E a gente tem ali o taquígrafo ou o redator que toma nota. Ele está escrevendo ali, ele não pode apagar e escrever, ele não pode ficar rabiscando. Então, se ele comete algum equívoco, ele vai colocar digo e continua. Os tabeliães fazem isso, né? Então, tem sempre essa questão. Você está escrevendo, percebeu algum erro, para não rabiscar e tudo, você coloca digo e coloca o correto, né? Que isso daí você está se retificando. E está colocando o correto aí, tá bom? Ok. Pessoal, eu poderia fazer aqui mais 3 dias falando de regrinhas de língua portuguesa, mas, obviamente, não teríamos como fazer isso. Deixa eu falar 2 coisinhas para vocês. Primeiro, quem quiser, a gente emite um certificado de participação nessa aula de hoje. Inclusive, Rodrigo, vi seu caso, tá? Deve estar sendo enviado ainda essa semana. Sim. Okay. Eu vou deixar aqui o link do formulário. Então, todo mundo que quiser, quem não quiser, né? Porque é um certificado de... não sei quantas horas são. São 2, 3 ou 4 que vai ser colocado. É só clicar aí no formulário, preencher os dados, né? Tem que preencher tudo? Tem, porque a gente precisa registrar o certificado direitinho, né? Então, quem quiser, quem não quiser, não tem problema, não precisa preencher nada, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser editado direitinho, ele vai ficar lá no canal da Gesta Salvador. Quem já é inscrito lá no canal vai ter acesso normalmente. Quando a gente colocar lá, vocês vão receber a notificação e vocês vão poder rever a aula novamente. E todos os alunos, o pessoal que a gente mandou, a gente vai encaminhar o link também, né? Geralmente, vocês que receberam o convite, geralmente estão em lista de transmissão nossa, então a gente vai mandar para vocês. E aí, provavelmente, também, a gente vai mandar o link dessa apresentação, se vocês quiserem rever, né? E esse material em PDF, a gente vai estar encaminhando para vocês depois.
Natália, e-mail pessoal, você está falando e-mail ali no formulário? Pode ser o e-mail que você quiser, o e-mail que você usa, tá bom? Que é para onde a gente vai mandar o certificado, ok? E dizer para vocês o seguinte, em breve, agora, no mês de novembro, a gente vai ter um outro aulão desse, exclusivo para falar sobre crase, tá bom? Então, o pessoal aí que arranca os cabelos com crase, a gente vai ter um aulão só sobre crase. Aí a gente vai mandar para vocês direitinho e o convite fica desde já para vocês participarem, tá bom? Professor, e Sim. quanto à questão da nova ortografia, que essa aí pega pra caramba, porque tem coisas que eu não aceito escrever na nova ortografia, entendeu? O para, por exemplo, sabe? É uma coisa... Tem muitas palavras que deixam a gente assim, no ar, né? Então, isso é interessante que eu falar. Lá no canal da Gestar, tem uma aula de acordo ortográfico. Se você procurar lá, você vai achar. A gente já teve essa aula de acordo ortográfico. É só procurar lá. Gente, não adianta botar o e-mail aqui, não. Vocês vão ter que preencher o formulário, tá? Porque o e-mail aqui a gente não tem como a gente tá encaminhando para vocês. Vocês vão ter que preencher lá no formulário para a gente mandar os certificados para vocês. Mas o que eu estava falando, Fátima, no canal da Gestar tem uma aula de acordo ortográfico. Dá uma olhadinha lá que você vai encontrar, tá bom? Acho que mais para frente a gente pode até fazer uma nova aula. O professor precisa sugerir temas da redação para o próximo concurso da SEC. O concurso da SEC não vai ser redação, né? É a prova discursiva com base nos conteúdos. Então, vão ser temas específicos. Vão ser estudos de caso falando sobre questões pedagógicas. Não vai ser redação em si, né? No canal da Gestar, tem uma aula aberta que nós demos sobre questão discursiva, acho que foi, né? O pessoal aí do preparatório me corrija, mas eu acho que a gente a aula foi aberta, sim, foi uma resolução de questão discursiva. De qualquer forma, para o pessoal que vai fazer o concurso da SEC, no sábado, a prova é no dia 6, no sábado, dia 5, a gente vai ter um aulão, esse aulão deve ser aberto, e deve ser aí para poder... o finalzinho do... É o que a gente fala, são os últimos estudos para depois descansar, né? Valmilene, eu coloquei aí o link, tá? Para preencher o formulário. Como faço para entrar nesse canal? YouTube, Gestar Salvador. Mas a gente vai mandar para vocês... Deixa eu ver se eu coloco aqui o link do canal. Mas a gente vai mandar para vocês como é que se diz? O vídeo, sim, professor, né? Oi. Sou eu, a Cris, boa noite. Eu Boa gostaria noite. de saber se o canal que você está falando, esse um que veio o link para mim, que eu entrei aqui, esse, o canal é um outro? Agora eu não sei qual foi que eu te mandei. Esse que você assistiu a aula, que você está falando? Sim. Não, sim. não, esse daqui é o da aula. Eu vou botar aqui eu vou botar aqui o link do... É só vocês podem botar, é fácil também. Eu vou botar aqui, mas vocês também têm uma outra maneira. É só vocês entrarem lá no YouTube e na busca vocês colocarem Gestar Salvador. Que aí vocês vão achar nossos vídeos. Oi? Como é o nome? Gestar Salvador. Vou escrever aqui para vocês. Gestar Salvador. Gestar. Aí, ó, a Beatriz colocou aí o link do canal. Gestar Salvador. E aí, vocês se inscrevendo no canal, sempre que tiver vídeo novo, né, vocês vão ser notificados. A gente vai ter uma aula aberta agora da SEC na semana que vem. A gente vai ter de crase agora em novembro, então vocês podem estar sempre acompanhando. Mas a gente também manda os convites para vocês. Bom? Mais alguma pergunta, gente? Ok, muito bem.
E, escuta, vai ter aula de matemática ou só de português mesmo? Olha, eu acho que lá no canal, agora você me deixou na dúvida. Tem uma aula de raciocínio lógico matemático no canal que foi para o pessoal do concurso da Embasa. Uma aula lá gigantesca de raciocínio lógico. Assim, foi um básico, aquela pessoal que do zero de raciocínio lógico, tá lá, procura lá que vocês vão encontrar essa aula. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta aí, gente? Professor, eu estou tentando clicar aqui, eu acho que é porque eu estou assistindo no celular, eu acho que eu devo ter que mudar para o notebook. Deve ser isso. Porque eu estou clicando no link que você deixou para poder colocar para pedir o certificado e não vai para lugar nenhum. Por mais que eu clique Quem no não link que você deixou. Quando terminar, assim que terminar a aula, não demore. Assim que terminar a aula, me fale lá pelo WhatsApp, que eu mando o link pelo WhatsApp para vocês tentarem preencher logo, tá? Eu só não vou conseguir mandar porque, assim, amanhã de manhã o pessoal fecha para não ter um monte de gente vendo depois, né? Porque aí, senão a gente não consegue nunca emitir o certificado. Então, não conseguiu preencher agora, manda um zap lá, Alexandre, não consegui, que aí eu mando por lá para a gente poder encaminhar o certificado para vocês. Bom? Mais alguém, gente? Não? Eu tenho uma dúvida. Sim, Milene, pode falar. Uma dúvida de portuguesa. O senhor poderia me dar um exemplo da palavra que? Quando é que ela é pronome relativo? Que a palavra que que. Ah, tá. Quando é que é pronome relativo? Quando é que é conjunção integrante? É exemplo, porque eu aprendo melhor com exemplos. Olha, o que como pronome relativo, ele sempre vai estar se referindo a pessoas ou coisas, tá? Pessoas ou coisas, na maioria das vezes, quando ele estiver se referindo a pessoas ou coisas, ele vai ser um pronome relativo. Vou te dar um exemplo. O livro que você me emprestou está velho. Percebam que esse que está se referindo ao livro, né? Alguma coisa. Agora, ele vai ser uma conjunção integrante geralmente quando ele liga uma oração com outra, né? Por isso que o nome já está dizendo, integrante, né? Ele vai ligar uma oração a outra, ele vai introduzir uma outra oração, né? Um exemplo, é fundamental que você saia de casa. Perceba que eu estou fazendo uma ligação entre duas orações. Então, aí eu tenho o que como uma conjunção integrante. Tá? Certo. Acho que é basicamente isso, né? Obrigada. Quero que você percebam que tem a ligação entre as conjunções. Nos outros casos, ele vai ser um pronome relativo. Ok? Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Não? Bom, se não temos mais perguntas, agradecer a vocês pela presença, né? Tão logo a gente termine a edição direitinho dessa aula, a gente vai estar disponibilizando lá no canal da Gestar, mas a gente também envia o link para vocês aí pelo WhatsApp. Quem recebeu o link pelo WhatsApp vai receber também o link da aula gravada, tá bom? Em breve teremos aí outra aula de crase, teremos o aulão, a gente vai estar sempre mandando o convite para vocês, ok? Pessoal, bom descanso e até a próxima. Abraço, Boa tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.